Amém. Amém? Então queria começar por ler esta escritura que muitos de nós conhecemos. Provavelmente a minha versão bíblica não será a mesma que a tua, porque a minha, como é já das letras gigantes, e neste caso, até por acaso, é da Sociedade Bíblica Brasileira, provavelmente não é exatamente igual à tua. Diz, verso 1, diz, do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, diz, despojando-vos, pois de... Portanto, diz comigo, de toda a maldade, vamos repetir alguns que estamos aqui, um pequeno grupo, toda a maldade e dolo, engano. Às vezes as pessoas dizem que no meio evangélico não há engano. Não há engano, nós não temos engano. Vamos começar a absorver estas letras, estas palavras escritas, de todo engano e hipocrisia. Já não somos hipócritas os fariseus e tal. E hipocrisia, e começamos a ver estas palavras, parecem que são palavras de alguma forma duras. Como é que nós vamos encaixar maldade na nossa vida? Como é que nós vamos encaixar o engano na nossa vida? Como é que nós vamos encaixar hipocrisia na nossa vida? Como é que nós vamos encaixar inveja na nossa vida? E como é que nós vamos encaixar a segunda? Vai dizer, e toda a sorte significa, e toda forma de maldicências, significa toda a forma de más palavras, de falar mal disto, mal daquilo, mal do governo, mal do outro, mal do vizinho, do irmão, mal do que vem, mal do que foi, mal do que está por vir. Diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Uma grande analogia que faz aqui, de repente está a falar de um hábito, ou mais bem, vários hábitos de comportamento não são positivos, porque fala de maldade. A maldade é algo que tem que ver com algo que é mau. Estamos cá? É mau. O dolo, o engano, evidentemente é uma consequência da maldade. A hipocrisia é outra consequência da maldade, as invejas exatamente é outra consequência da mesma, a maldicência é o mesmo. Agora diz, desejemos ardentemente como crianças, agora transporta-nos para trás. É como se estivéssemos já com uma fotografia atual tirada e de repente voltássemos ao estágio anterior de voltemos atrás, desejemos como antigamente, como uma criança recém-nascida, ou seja, agora já somos adultos, já temos mais que 18 anos, já sabemos as coisas da vida, já perdemos a inocência, já saímos do jardim da comunhão íntima de Adão com o Senhor, no qual ele podia andar livremente nu e não sabia nem sequer que estava nu, era totalmente inocente, podia estar, até que depois foram-se-lhes abertos os olhos, significa perderam a inocência, a pureza, foram perdida. E na realidade uma criança recém-nascida, aquilo que ele detém ainda da criação de Deus é a genética total da pureza. É totalmente pura. A única coisa que necessita para subsistir é do leite da mãe, sinónimo da comunhão íntima, daquele véu que o homem tinha no jardim, a criação com o Criador, que podia nutrir-se e ter o senhorio e a autoridade sobre toda a criação. E é como voltar para trás, o time-lapse que é feito ao contrário. E quando digo construir de maneira diferente, vais entender que realmente o padrão de construção de Deus é inverso ao padrão de construção do homem. E aqui diz, de jeito, como recém-nascido, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. É como dizer, nós estamos assim num certo e determinado ponto, nós até já consideramos maduro, uns temos uma certa e determinada idade, outros já somos um bocadinho mais velhos, outros ainda um bocadinho mais velhos, até já temos alguma experiência de relacionamento com Deus, até presumimos que já temos alguma coisa construída na nossa vida com Deus, algum caminho feito com o Senhor, já edificamos alguma coisa conjuntamente com Deus, ou melhor, Deus já edificou conjuntamente connosco alguma coisa no seu reino.
mas depois subitamente parece que afinal há aqui umas certas e determinadas incompatibilidades, porque a nossa natureza começa a manifestar naquela faixa do time-lapse entre que programamos a fotografia e sai a fotografia. E isto aqui vais entender por alguns exemplos que eu te vou dar. E Deus dá a instrução que temos que voltar para trás. Então, mas nós já vamos aqui à frente, agora como é que nós vamos voltar para trás? É doloroso voltar para trás. Ter que voltar para trás. Mas ele diz, bom, volta para trás para o crescimento, ou seja, para que possas provar o que eu a desejar ardentemente, a ser como uma criança recém-nascida, se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso. Diz comigo, o Senhor é bondoso. Agora, chega-te para ele a pedra, diz, a pedra que vive, diz comigo que vive, rejeitada. Se reparares, diz que vive e depois há uma vírgula, não é? Aqui diz pedra viva, vírgula reprovada. Eu gosto mais daquela versão porque é aquela que é mais fiel naturalmente à Bíblia, que eu gosto mais de ler, que é a King James original. Pedra viva e a Reina Valera diz a mesma coisa. A pedra que vive rechazada, vírgula, reprovada. Não é reprovada, rejeitada. Barão de dores, rejeitado, diz o profeta Isaías. Rejeitado, não é? Reprovado. Ele não precisava de ser aprovado. Um reprovado é alguém que vai às aulas, faz um teste e a seguir não aprova. Como não aprova, é reprovado. Ele foi rejeitado, porque ele veio aos seus e os seus não o receberam. O que é que fizeram? Rejeitaram-no. Então a pedra viva rejeitada, e rejeitada está gramaticamente entre duas vírgulas. Significa que tem um ênfase determinante. Quando há uma afirmação numa frase e se isola uma só palavra, está a mostrar gramaticamente um ênfase sobre aquela palavra. Está a dizer, ele que é a pedra viva, independentemente que tenha ido à cruz do Calvário, tenha sido sepultado, tenha ressuscitado ao terceiro dia, tenha permanecido 40 dias e 40 noites com os seus discípulos a ensinar sobre o reino de Deus e depois posteriormente tenha ascendido à glória do Pai, a pedra é viva, ele continua vivo, ele é a pedra. E Pedro foi o único que teve a revelação dentre os 12 discípulos de dizer quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo vira-se para ele, bem-aventurado és tu, Simão, Pedro, filho de Barjonas, porque tal revelação não provém de carne nem de sangue, senão vem do alto do meu Pai. Porque então, nessa revelação, nessa verdade, será edificada, construída a minha igreja, e ela mesma prevalecerá contra o Hades. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma pandemia, nenhuma má notícia poderá fazer com que a minha igreja, à face deste globo terráqueo, seja abalada. Amém? Em base a uma revelação, não a uma construção. Amém? Mas esse mesmo Pedro, e vamos ver mais à frente, também foi rejeitado. E esse mesmo Pedro também o rejeitou. Estamos cá? Ok? Então vamos entender uma coisa que é uma coisa muito básica que está a dar-nos aqui a Escritura. É que ele é rejeitado, mas depois diz, sim, ele foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus ele é eleito e precioso. Eleito e precioso, escolhido, precioso, preciosidade, parte de Deus, genética do Pai, parte Deus vivo, o verbo feito carne. Também depois diz aqui, e começa então aqui a transpor o autor Pedro a dizer, ok, este mesmo Pedro, o mesmo Pedro que vivenciou esta revelação, o mesmo Pedro que rejeitou a Cristo, que nega a Cristo, que duvidou, que decidiu voltar a pescar,
depois de que ele foi sepultado, que disse, bom, enfim, isto é uma fábula, vamos voltar outra vez às redes, vamos voltar outra vez à nossa profissão antiga. Bom, isto até era tudo muito bonito, era tudo muito bom, mas enfim, parece que afinal não há mais do que isto. Este mesmo Pedro escreve estas palavras e diz, também vós mesmos, nós mesmos somos pedras, mas tem uma diferença, somos pedras que vivemos, que vivem, sois, diz comigo, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio comigo, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois está na Escritura, eis que põe em Sião quem? Uma pedra angular, em Sião, no monte Sião, no mesmo monte onde Moisés recebeu as pedras e onde Moisés recebeu as instruções para construir um tabernáculo que era móvel, como o telemóvel, como o computador móvel, como o carro que é móvel, como a nossa vida que é hoje por hoje mais móvel do que ninguém, como a igreja que tem que ser móvel, que tem que ter uma ação, o tabernáculo, a presença era móvel. Como o Senhor que é móvel, porque está em todos os lados, porque Ele é omnipresente. Amém? Então, diz, uma pedra angular eleita e preciosa, quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Estão comigo? Para vós outros, portanto, os que credes, Ele é preciosidade. Mas para os descrentes, quem não crê, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Amém? Antes não tinha esperança, antes não tinhas misericórdia, mas tinha nada daquilo que tu possas ter feito, que possa ter levado nem a ti, nem a mim, a ter esta misericórdia. E queria desglossar esta Escritura de uma maneira rápida, mas para isso sou obrigado a ir ao Antigo Testamento, obrigatoriamente a Levítico, ao capítulo 6, a lei que Deus dá a Moisés sobre os sacrifícios, sobre o holocausto. Ele diz-lhe do 8 somente para a gente ficarmos com isto como por base e para entendermos coisas que são essenciais, que estão num lado e que estão no outro. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés, dá uma ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo-lhes, esta é a lei do sacrifício, do holocausto. O holocausto, o sacrifício, ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã. E nela se manterá, diz comigo, aceso o fogo do altar. Estamos cá? Nela se manterá toda a noite, continuamente, o fogo do altar se manterá aceso. Amém? Continuamente. Uma vez que tenhas provado a bondade do Senhor, continuamente tu serás como uma criança recém-nascida, que tomará da leite. É a comparação do fogo com o leite. O fogo tem um significado, o fogo aqui manifesta o fogo santificador, que é o poder do Espírito Santo que nos santifica, que nos revela a cada verdade. Sim, que é o Consolador, que é aquilo que as pessoas mais dentro da igreja gostam de ver o Espírito Santo como o Consolador, mas o Espírito Santo é o revelador, o Espírito Santo é o guia. E o Espírito Santo é o que santifica. Agora, o sacerdote vestirá a sua túnica de linho fino e os calções de linho sobre a pele e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto. Significa que haverá sempre áreas da nossa vida, que são aquelas que estão descritas no capítulo 2, no verso 1, que é a maldade, que é o engano. Vamos pô-las em espectro no dia de hoje. E vamos levá-las não ao time-lapse, mas vamos levá-las à realidade. Vamos levá-las àquilo que as pessoas hoje em dia caem na maior trampa de fazerem na vida, que é agarrarem nestes aparelhos fenomenais que Deus deu a inteligência e a capacidade ao homem para ter. E deu aquelas coisas que a um espectro de um senhor inglês que criou aquilo que se chama a internet.
e que jamais, nos últimos fóruns, ele disse, jamais esperava ver o resultado que viu hoje em dia, e que domina o mundo, a internet, que se pode excluir pessoas baixo aquilo que é considerado a liberdade de expressão. Como, por exemplo, enquanto alguém diz mal de alguém porque lhe parece, enquanto coisas, podem dizer mal de toda a gente, mas essa pessoa, que não vou usar o nome, pois, por exemplo, toda a gente conhece deste homem, o senhor antigo presidente Trump. Toda a gente pode dizer barbaridades dele. Ele dizia as barbaridades que ele queria. E toda a gente tem direito à liberdade de expressão, mas ele foi o único que foi banido das redes sociais. Estão a compreender? Então, isto é o espectro. Mas isto aplica-se nas grandes camadas. Agora, nas pequenas camadas individuais acontece exatamente o mesmo. Onde é que vamos deixar a maldade? Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia já é mais fácil porque as pessoas já se dão ao luxo de ser maus, sem ser maus presencialmente. Antigamente, quando não havia estes aparelhos, uma pessoa para ser má tinha que mostrar a maldade face a face. Era mais... Uma pessoa via logo, não é? Tinha aquelas atitudes, aqueles rasgos, então uma pessoa via logo. Hoje em dia não. Hoje em dia uma pessoa está-se a rir, está tudo bem, tal e pascual, e depois a seguir vai-se embora e há pessoas que têm 50 mil perfis e 50 mil histórias e dizem 50 mil sandeces, porque claro, já nem dizem nada na cara, porque como têm aparelhos e têm redes sociais, aplicam a maldade, a hipocrisia, criam, enfim, todas estas coisas, nada novidade, porque são outras ferramentas. Então, se calhar, provavelmente devíamos ver-nos livre. Porque ele diz, ou seja, quando diz despojai-vos, é retirar, tira tudo aquilo que não interessa. Era aqui como leva ao altar tudo aquilo que não é bom, leva ao altar e queima. O sacrifício do altar era presumivelmente para erradicar o pecado. Significa tudo aquilo que provém de pecado, ou seja, ou melhor, a palavra de Deus diz tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Ademais, pois tudo aquilo que já tem a maldade ainda é pior, ou seja, embora não haja uma graduação do pecado, embora nós queiramos graduar o pecado, como os dogmas católicos o fazem, mas Jesus Cristo não deu uma graduação doutrinal ao pecado, chamou pecado. Significa, a fornicação era tão grave como a mentira. Estamos cá? Jesus Cristo não deu um nível de penalização ao pecado. Não entregou uma barra de jurisdição sobre o pecado. Pecado chama-se pecado. E é genericamente e globalmente pecado. Ponto. E isto está intimamente ligado. E aqui diz, depois diz que depois de haver consumido o holocausto sobre o altar, porá junto a este e depois despirá as suas vestes, porá outras. Significa, aqui estava a indicar que o sacerdote, para praticar e levar a cabo o sacrifício, mas ele aqui diz-nos, aqui há uma coisa muito importante que Pedro nos diz, pois nós somos geração eleita e somos um sacerdócio real. Agora, no Antigo Testamento só havia uma linhagem de sacerdotes. Estamos cá? Agora, segundo o novo pacto da aliança, todos aqueles que são escolhidos, chamados, como é que é? Diz que somos chamados, separados, não é? A igreja é separada, a igreja chama-se que é separados do mundo, somos escolhidos por Deus para ser o quê? Uma geração que é eleita, escolhida. E então aí passas automaticamente a ser sacerdócio real. Estamos cá? E quando és sacerdócio real, diz a palavra de Deus, e eu não vou estar aqui a buscar as referências bíblicas, porque aqueles que leem a Bíblia deviam sabê-lo perfeitamente, diz que somos revestidos de Cristo Jesus. Deixai-vos, pois, já as vestes do velho homem e revesti-vos de Cristo. Somos revestidos por Cristo Jesus. O sacerdócio real. Ele é o sacerdote de Melquisedeque. Ele é o perfeito sacerdócio real. Pelo qual ele tem grande... Ele compadece de nós, pelo qual temos entrada ao altar da graça, no qual podemos ir e prestar, dar o nosso sacrifício racional, como diz a palavra de Romanos, em que qual é que é o nosso sacrifício? Já não é ir queimar o pecado. É entregar a nossa vida
O nosso culto racional é entregar a nossa vida, todos os nossos quefazeres cotidianos, até os mais insignificantes, para nós que nos pareçam mais insignificantes, têm que ser entregues como uma devoção real a Deus. Podem ser insignificantes, mas aí estão colocados no altar da graça e serão consumidos, então, aqueles que tenham que ser consumidos como por fogo. O fogo, pois, sempre arderá. Verso 2. O fogo estará continuamente. Significa a presença de Deus na nossa vida será contínua. O fogo continuamente estará. O fogo do Espírito Santo significa a presença do Espírito Santo tem que estar no nosso ser e arderá no altar. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá nele lenha a cada manhã e sobre ele porá, diz comigo, em ordem, o holocausto e queimará as gorduras, identificará, trairá. Diz a palavra de Deus, confessai os vossos pecados, diz em Tiago. Confessai-vos uns aos outros. Se alguém está doente, chamem os anciãos. Tragam azeite e unjam e orem uns pelos outros. Confessai os vossos pecados. Diz, não se ponham o sol sobre o vosso enojo. Não abram porta à ira. Não deis lugar ao diabo. E este é o trabalho do sacerdote. Mas agora entendamos que o sacerdote, a gente pensamos que é o sacerdote. Isto é para os pastores, não. O sacerdote. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Cada filho de Deus, cada pessoa salva, alcançada pela preciosa sangue de Cristo. Qualquer um que se acerca confiadamente ao altar da graça de Deus, então deverá buscar continuamente fazer isto. Porque quem nos conhecerá melhor que ninguém conhece o Senhor e o seu Espírito, mas ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos para podermos examinar-nos à luz da palavra de Deus e aí colocarmos. E então diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Significa a presença de Deus continuamente estará conosco. Caminharemos no poder da sua graça. Amém? Aqui, desglossando isto é muito simples, é tão simples como nada, e nós vemos esta palavra de Pedro e vemos esta palavra que nos dá também Moisés ao receber estas instruções e é tremendo. E a gente, como é que nós aplicamos isto agora à nossa vida? Sim, o time-lapse, quando tu ouves um testemunho, às vezes chegas aqui e às vezes ouves, e há pessoas que gostam muito recorrentemente de ir à internet para verem aqueles testemunhos, e chega lá uma pessoa com 50, 60 anos e diz, bom, eu cheguei aqui e minha vida estava perdida no pecado e o Senhor alcançou-me e agora eu estou junto com a minha mulher, sirvo ao Senhor e os meus 4 filhos também servem ao Senhor. Incrível, grande testemunho, é ou não é? Agora, aqui há um espaço que é o espaço do time-lapse. O espaço do time-lapse encontra-se que no ano 1984 andavam perdidos no mundo, até que depois se conheceram. E aqui diz, no ano 1900 e tal, conhecemos, estávamos perdidos no mundo. O Senhor alcançou-nos com os seus laços de amor e de misericórdia. E depois transformou a nossa vida, cativou-nos com o seu amor, chamou-nos e ensinou-nos. E pela sua graça concebemos filhos. E agora estamos juntamente. Agora, o lapso de 30 ou 40 anos, esqueceram-se de dizer que 3 anos dormiram em camas separadas. Que provavelmente houve infidelidades, que os seus filhos, houve 2 ou 3 deles que caíram nos problemas das drogas, que uma das suas filhas caiu no pecado de fornicação, mas tudo isto não está no testemunho, mas existiu. Estamos cá? Bom dia. Tudo isto existiu. Tudo isto existiu, tudo isso passou pelo processo. E muito poucas vezes é relatado e é dado a conhecer. A minha pergunta é, se o período do time-lapse for todo manifesto, terá mais ou menos impacto? A geração eleita que deseja arduamente beber do leite, entende
que o valor da obra de Deus, aquilo mesmo que Ele começou em vós, essa boa obra, Ele a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, como está escrito bem ali atrás. A consumação da construção não está no projeto da planta. Eu sou Paulo, perito arquiteto. Quando a igreja de Coríntios confrontava a Paulo, a dizer, não, é que Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E eu dizia, bom, Paulo, não, todos somos simplesmente cooperadores de Deus. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. E Paulo vai mais além e diz, eu sou perito arquiteto. Eu sou perito arquiteto. Porém, a obra de cada um será posta à prova como por fogo. E ainda que esta obra seja consumada como pelo fogo consumidor de Deus, santificador, este mesmo será salvo. Estamos cá? Este mesmo será salvo. Muitas vezes estamos a construir o nosso time-lapse, aquilo que sai para fora, aquilo que se vê nas fotografias. Aquelas fotografias risonhas, não é? Que a gente... Bom, eu não ponho, eu optei, aprendi que não é... E inclusive peço às pessoas, enfim, entendo que às vezes, como se diz corporativamente, põem fotografias, eu não posso impedir, mas em fóruns mais de irmãos e tal, se me pouparem as fotografias nas redes, agradeço, porque não concordo. não concordo. Eu acho que na Bolsa de Valores ética e morável do Banco de Deus, aquilo que será mais valorizado será os princípios da privacidade. Jesus privava com os seus discípulos. E ele, quando decidia ir ao monte, não levava toda a multidão que estava atrás dele. Nem publicava, nem anunciava que ia orar. Ele, quando foi para o Getsemani, não levou não sei quantos. Quando ele foi ao monte para aí estar de forma transcendental, nem levou todos os seus discípulos, não levou aqueles que eram do círculo mais íntimo. Vivemos num mundo em que cada vez mais queremos publicar a figura final do time-lapse, mas nunca queremos manifestar o processo. E melhor, queremos sempre eludir o processo. E queremos comprar o projeto, e no projeto, quando compramos o projeto ao arquiteto, já se vê agora como temos uns softwares muito avançados, já vemos a casa construída, mobilada, com o desenho em 3D e até já animada, aquilo parece que é uma coisa incrível, não é? É uma coisa incrível, mas uma coisa também que nós temos que ver é que normalmente também tudo aquilo que é projetado, inclusive é mesmo aquelas coisas que Deus projetou, grande parte das vezes nunca realmente saem como foram exatamente projetadas. Nunca saem como elas foram exatamente projetadas. E aqui acontece, e quando vemos aqui realmente esta escritura de Pedro, vemos que o time-lapse é incrível. E quando ouvimos estes testemunhos, não entendemos outras coisas. Não entendemos aquilo, por exemplo, não entendemos a parábola de Jesus quando ele fala sobre o exemplo da semente da mostarda. É que a semente da mostarda é muito pequena. A semente de mostarda é muito pequena. E não entendemos uma coisa acerca da construção e não entendemos outra coisa também acerca da dinâmica da agricultura. É que a semente é tão pequena e as árvores, depois a árvore da semente da mostarda é uma árvore bastante grande e robusta. Mas há um grande trabalho mais debaixo da terra do que depois quando começa a frutificar. Não entendemos que para que nós tenhamos chegado a conhecer a graciosa, poderosa e majestosa mensagem de Cristo, houve milhares e milhares e milhares de heróis que sacrificaram a sua vida pela causa do Evangelho e que deixaram relatada, escrita, sem imagens, sem redes sociais, sem internet, o que foi o viver em Cristo, por Cristo, e entregar a sua vida à morte por Cristo, como Cristo, à morte por amor, entregou a sua vida por nós. Amém? E isso é o custo da semente, é mínima. E perde-se, no meio da fotografia do time-lapse, perde-se
porque nós estamos aqui pela graça de Deus, mas essa graça de Deus iniciou em Jesus Cristo, porque Ele foi a primeira semente, a semente de trigo que caiu ao chão e morreu, teve que morrer, para que depois germinasse e desse muito fruto. Ele é o primeiro de tantos, muitos primogénitos, diz a palavra de Deus. Ele é o primeiro dentre muitos de vós, Ele é o primogénito dentre muitos irmãos, diz a palavra, diz Paulo, exatamente assim, escreveu assim. Paulo dizia aos Gálatas, vós sois sois cartas minhas lavradas por sangue. Não era uma questão dramática, era uma questão real. Não era uma questão, enfim, de tratar de impactar, não. Não era uma questão holográfica, uma questão de fazer a coisa mais empolada, era real. Não sei se alguns de vocês gostam de Lego. Mas é como a caixa de Lego. A caixa de Lego, nós agarramos na caixa de Lego e vamos ali ao Toys R Us e vemos aquelas caixas de Lego. Agora o Lego da Tecno. Eu gosto muito de Jeeps e de Land Rovers e vês lá a caixa de Lego do Land Rover e vês lá a fotografia do Land Rover. Aquilo é muito bonito. Vês lá portas-aviões. Aquilo é a planta da obra já feita. Mas quando tu agarras naquilo e trazes aquilo para casa, abres a caixa de Lego, tem lá o manual de instruções e tem uma bolsa cheia de peças. Abres aquilo, pá, e eu ponho-me a olhar para aquilo, que não tenho nenhum jeito para aquilo, aquilo está tudo ali, está tudo esbandalhado. Por mim, ficava lá, porque eu jamais iria fazer aquilo. Assim acontece a muitos que estão entre o versículo 1 e o versículo 4. Têm a fotografia do time-lapse final, porque baixaram-na da internet, aprenderam a dar o testemunho, baixaram o testemunho, fizeram o testemunho, montaram-no, puseram-no, mas depois não conseguiram. Ou então aprenderam a dar o testemunho, agora têm que entender que assim não dá. Há que ter a planta e há que montar as peças do Lego. Há que construir, porque aqui diz, calma, há aqui algo muito mais importante. No time-lapse é que há que construir durante o processo. O processo é doloroso, a construção é muito complicada. No outro dia dizia isto numa reunião. Como é que é? E eu digo, estou em processo. As pessoas estão a dizer, não, está tudo bem, não, estou em processo. E o processo da construção, por muito que a gente planifique, e que tenhamos muito bom intuito, e tenhamos até experiência, e já tenhamos vivências com o Senhor, e vivências práticas nas mais diversas áreas, há sempre incongruências nos projetos. Os materiais nunca correspondem como a gente espera. As pessoas nunca estão à altura porque as nossas expectativas são demasiado altas. O problema não é das pessoas, o problema é das nossas expectativas. Tu muitas vezes decepcionas-te por causa das pessoas. Deixa-me dizer-te, não é por causa das pessoas. É porque tu criaste uma expectativa demasiado alta acerca das pessoas. Se tu reduzes as tuas expectativas acerca das pessoas, vais ver que então as pessoas começam a estar mais... a sentir que as pessoas estão mais conformes. Porquê? Não é por causa delas, é porque as tuas expectativas reduziram. Nunca esperas mais das outras pessoas daquilo que tu és capaz de dar. Porque somos sempre injustos. Então temos que aprender a construir de maneira diferente. Temos que aprender a construir como Jesus construiria. Porque ele diz aqui, ou seja, temos que entender primeiro que ele foi rejeitado. E depois às vezes nós temos muita mania de dizer, não, é que eu sinto-me rejeitado, sinto-me inadequado. Olha, então, de acordo ao Evangelho, eu imagino se estivesses a falar com Jesus, Jesus diria-te assim, bem-vindo ao clube. Eu não me sinto rejeitado, mas eu fui rejeitado. E se tu és rejeitado, eu disse, os mesmos padecimentos que eu padeci, vocês padecereis. As mesmas perseguições que eu tive, vocês sereis perseguidos por amor a meu nome, ok? Agora, se aquilo que tu padeces
é por causa de xxx, como diz a Bíblia, como por exemplo, por causa do pecado, por causa de andares afastado de Cristo, ok, então aí já não estás a compactuar, então aí já não estás no fogo da purificação, então aí já é que não estás a despejar-te, a despojar-te daquelas coisas que tens que colocar sobre o altar, no qual há esse fogo da presença de Deus que está-te a limpar, e tu não estás a desejar ardentemente estar ao pé de Deus, de Jesus, a tomar do seu leite, a tomar do seu caule, a crescer juntamente com Ele, a entender que Ele foi rejeitado como uma pedra viva e que tu também és uma pedra viva, e tu não estás a construir como Ele constrói. Deixa-me dizer-te como é que Ele constrói. É que nós passamos a vida a construir daqui para aqui. E Jesus construiu ao contrário. Se nós entendermos aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 2, eu vou só ler um versículo, que é o versículo 7, ele diz: ele esvaziou-se, assumindo forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em si de figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. O que é que fez? Como é que Jesus Cristo construiu e semeou aqui na terra para dizer: seja feita assim na terra como no céu? Como é que Ele fez? Como é que foi? Alguém me sabe dizer? Ele veio de lá de cima, Ele estava lá na plenitude, Ele estava desde antes da formação do mundo, Ele criou todas as coisas, criou todos os planetas, e estava lá na glória, e Ele agarrou, veio cá, ok? Agora para os místicos, quero deixar aqui uma base teológica e didática para os místicos, que às vezes vejo muita pessoa mística. Alguém sabe quantos anos é que viveu Jesus, homem? 33. Alguém sabe quantos anos é que Jesus teve de ministério, Jesus, homem? 3. Ok. Alguém sabe quantos anos é que Jesus trabalhou como homem? Dos 12, mas ele antes dos 12 já trabalhava na carpintaria do seu pai José. Estamos cá? Às vezes vejo pessoas que são muito místicas, que só pensam que o ministério de Jesus foi feito à volta da Torá, à volta disto, à volta daquilo, à volta... Sim. E quando nós olhamos para os Evangelhos, vamos começar por entender que Jesus teve 3 anos e meio, aproximadamente, de andar a ministrar. A seguir começamos a ver que no seu ministério, apesar de todas as coisas, Jesus continuamente caminhava, que era o seu meio de transporte, era o carro do Fernando, uns a pé e outros andando. E depois lá apanhavam umas boleias do Pedro e tal, porque o gajo tinha um barco, então como ele vivia ali naquela área, então em Cafarnaum e tal, tinham ali a sua base, ele andava no barco para cá e para lá, e Pedro dava-lhe umas boleias, não é? E a malta pescava, então ele também deitava uma mão para lhes dar uma mão, porque eles também precisavam de uma mão e colaborava. Mas antes disso, ele não foi ao Instituto Bíblico aqui do Monte Esperança, não foi à Universidade de Cardigan, nem de Oxford, nem de Cambridge, nem sequer foi a nenhuma universidade bíblica nos Estados Unidos, de W. Tozer, nem muito menos, senão que ele foi como qualquer outra pessoa das mais comuns, que era inadequada aos outros. E depois ainda há mais outros parâmetros. Como ele foi rejeitado, aquilo que ele usou para edificar isto, vamos aos parâmetros, vamos a Gênesis, entendamos isto, porque Deus constrói sempre tudo ao contrário. Deus construiu o povo a partir da matriz de uma mulher que era estéril. Estamos cá. Epá, ajudem-me lá um bocadinho que é para eu despachar, mas ver se eu despacho isto rápido. Que eu já cá não vinha há umas semanas e posso demorar mais. Hein? Então vamos lá ver uma coisa. Deus constrói tão ao contrário, em expectativa. Sara já estava com idade avançada e era estéril, e Deus escolheu aquela mulher para que ela concebesse filhos. Uma mulher estéril, isto é...
A gente não entende isto. E a partir dali, Deus constrói um povo escolhido. Estamos cá? Não entra na cabeça de ninguém, mas é o padrão de Deus. Deus escolhe a pescadores. Gente mais comum, naquela altura, básico, ou seja, carpinteiro já era cuidado. Um carpinteiro já tinha uns conhecimentos técnicos, e ao ter aqueles conhecimentos técnicos também já tinha uns know-hows, também de uns parâmetros académicos muito mais superiores do que um pescador. Ou seja, Jesus, a nível da sociedade, um carpinteiro já, enfim, não era um académico por aí além, mas já reunia umas condições muito mais elevadas. Estamos cá. Mas é que ele não escolheu nem carpinteiros. Ele escolheu pescadores. E depois escolheu outro tipo de pessoas, que era um cobrador de impostos, que esses ninguém gostou nem gostam. Quem é que gosta de um cobrador de impostos? Quem é que gosta do ministro das Finanças, por muito bom que ele seja? A não ser que dê isenções ao povo. Nunca ninguém gostou, em nenhuma sociedade, em nenhuma civilização. Estamos cá. Foi isto que Deus construiu ao contrário. E a gente andamos a construir à moda do mundo. Deixamos estigma ao mundo. Vamos fazer as coisas todas bonitinhas. Vamos pôr isto tudo pipi. E depois chegamos a um ponto em que o Senhor vem e começa a tratar com as nossas vidas. E Ele diz, vamos começar a despejar. Estão cá? Irmão, estás em cá. Provavelmente Deus está-te a começar a tratar, a desmontar, para que tu possas edificar sobre ele, porque é pedra angular rejeitada. Mas sabes, assim, não, rejeitado, não te preocupes, ele também é rejeitado, mas vive. E é precioso aos olhos de Deus. É que os rejeitados são preciosos aos olhos de Deus. Os qualificados, Deus não rejeita ninguém, mas os qualificados não brilham aos olhos de Deus. Os rejeitados brilham aos olhos de Deus. Deus olha para os rejeitados e vê-os, tal como viu Jesus. Olhou e começou a ver que as multidões, Ele diz que teve compaixão, compadeceu-se. É que Jesus no seu ministério trabalhou sempre, sabes? É que há muitos que têm problemas de espinha e de braços e de cabeça e não gostam de trabalhar e então arranjam qualquer desculpa para não trabalhar. Mas Jesus trabalhou sempre. E quando os confrontavam, inclusive os discípulos de João Bautista, ele dizia, não, o meu pai até esta hora trabalha, o meu pai trabalha sempre. Estava a dizer, calma, o trabalho dignifica o homem. O meu pai trabalha sempre. Fazer milagres, trabalhar em ministério, trabalhar montado num burro, trabalhar como carpinteiro, trabalhar a fazer pão, trabalhar na construção, trabalhar onde seja, trabalhar para o reino, dignifica o homem. É ao contrário. Então Deus começa a construir de uma forma diferente. Ele começa a mostrar-nos que nós temos construído de uma forma equivocada. Temos aplicado verdades espirituais de uma forma equivocada, de uma forma religiosa. Deus construiu tudo de uma forma diferente. Ele escolheu um miúdo que estava ali entre 15 mil, que ninguém o contava, e escolheu um miúdo para alimentar a 15 mil pessoas. Estamos cá. Mas aquele miúdo não contava. Então Deus escolhe aqueles que não são tomados em conta. Os outros querem ser tomados em conta. Ou aqueles, há pessoas que às vezes não são visíveis. E até têm aquela postura humilde. Mas dentro do seu coração e dentro da sua mente, eles acham e creem. Eu deveria ser. E Deus vê a mente e o coração. Estão cá? E então Deus começa a desmoronar. Ele diz, tens que despejar-te. Porque aquele que parece que é assim, mas no fundo é ao contrário, está a levar a cabo hipocrisia. É uma falsa imagem, está a criar uma falsa imagem de si mesmo. Até pode ser bom rapazito ou boa rapariguita, até pode ser boa pessoa, mas é uma falsa imagem.
Depois há pessoas que constroem o seu time-lapse com ver, isso para mim é impossível, mas Deus não tem problemas com o impossível. E diz, aqueles que nele creem, aqueles que têm a fé colocada em Cristo Jesus, não têm problemas, porque para Deus nada é impossível. E para quem está em Cristo, tudo é possível. Não porque nós sejamos capazes, mas porque Ele é capaz. É incrível a forma de construir Deus para a nossa. Agora Ele continua a edificar. O problema é se tu permites que Ele edifica. Agora, a questão que está aqui de pleno é, para que Ele edifique em ti e em mim, Ele vai usar que modelo? Alguém me sabe dizer qual é que vai ser o modelo dele, que Ele vai usar para construir? É o dele, não é o nosso. E o modelo dele, Ele não vai quebrar. Ele vai começar a desmontar. Porquê? Porque Ele deu o seu mesmo exemplo. Ele veio e começou a desmontar os parâmetros. Ok? Segundo o povo que o esperava, Ele teria que vir como um rei. E Ele era o rei. Estamos cá? E Ele chamou-nos a nós príncipes. Não é? E às vezes a malta gosta, sou príncipe. Sim, mas és um príncipe no parâmetro dos reis de Deus, do reino de Deus. E um príncipe no parâmetro do reino de Deus não está ali. Um príncipe no parâmetro do reino de Deus está a descer as escadas para baixo. Foi o que ele fez. Ele esvaziou-se ele mesmo. Ele esvaziou-se daquilo que nós consideramos, a minha dignidade, aquilo que eu sou, aquilo que eu já fiz. É que ele tinha já feito tudo. Ele tinha criado os céus, a terra, os firmamentos. Ele tinha criado o homem. Deixa-nos dar mais aqui um coisa e vou terminar com isto. Com um fundamento teológico tremendo. É que nós sabemos o que é que nós temos dificuldade. Nós temos a mania que somos perfeitos. Não sei se vocês sabem, mas nós temos a mania que... Não, como somos lusitanos, somos portugueses, mas quase todos nós, e mais nestas novas gerações agora do século XXI, todos são chique-espertos. Eu chamo-lhe a chique-esperteza, não é? Quase todos somos chique-espertos. Temos um grau de chique-esperteza bastante elevado. E então isso pensamos que conseguimos ser perfeitos. É? Porque temos um grande problema com a perfeição. Se nós nos recordarmos aquele jovem rico e o outro que abordou o Senhor quando ele ia na parábola do bom samaritano, quando abordaram, bom mestre e tal, e não sei o que mais. Então, bom, mas como é que tu me chamas bom? Se bom não há nenhum, bom só há um. Ele viu logo como é que ele vinha, não é? Às vezes vêm pessoas falar contigo e chegam-te lá, e tal... Grande irmão, tu és uma bênção. Ui, quando eles vêm assim, diz logo, olha. Primeiro, está a dizer uma mentira do tamanho do Monte dos Himalaias. Isto é uma mentira, vamos. E a seguir é porque vem buscar qualquer coisa. Vem pedir um passo, vem como Neemias. Só que o Neemias não chegou ao pé do rei a chamar-lhe a grande rei, tu és o melhor, pá, tu és o maior. Pá. Não é nada disso. Então temos que ver aqui que há uma grande diferença e uma grande diferença de parâmetros. Mas quando nós vemos, por exemplo, a Moisés, e temos que voltar sempre ao Antigo Testamento, porque, ou seja, o Antigo Testamento é simplesmente, e vemos aqui em Êxodo 25, só mais este versículo, em Êxodo 25. E Moisés está com o Senhor lá em cima, não vamos falar... do bezerro de ouro, nem daquela história toda, não. Vamos falar que Moisés esteve lá 120 dias com o Senhor, recebeu as pedras e tal. E quando Deus também lhe dá as instruções de fazer o tabernáculo para ter a arca da aliança, a mesa dos pães sem levedura, enfim, tudo aquilo que era necessário para que o povo pudesse prestar, cultuar a Deus, quando está a falar
Bom, está-lhe aqui a dar as licenças, as instruções sobre... Mas tudo ao mais ínfimo detalhe. O candelabro, os mantéis, as cortinas, tudo. Cores, medidas, tudo, as bordaduras, tudo, não é? Este tabernáculo que era móvel. E nós somos tabernáculos de Deus. Nós somos lugares onde Deus vem a habitar. Somos aquelas pedras vivas sobre a qual nós edificamos sobre ele, a pedra angular. Se crermos nele, edificamos sobre ele. Se não crermos nele, se rejeitarmos o crer nele, na sua verdade, naquela pedra que foi rejeitada, então cairemos sobre ele, a pedra angular, e seremos despedaçados, diz a palavra de Deus. E então, quando cremos nele, nós edificamos sobre ele e ele vai edificando sobre nós. E quando ele edifica sobre nós, então começa-se a dar a fase de construção ao inverso. O time-lapse começa-se a juntar a fotografia que nós apresentamos e começam-se a juntar as peças entre o ponto em que nós chegamos e dizemos: não, é que no ano tal eu cheguei ao Senhor, e então começa-se a revelar aqueles fotogramas que se chamam, não é? Fotogramas que estão na câmara escura, que não são visíveis pelas outras pessoas, mas são absolutamente necessários para que toda a gente entenda que há um processo, e os irmãos do louvor podem subir, que há um processo de construção e que nós temos que manifestar todo o processo, porque a glória de Deus não se manifesta na obra concluída, que Ele podia concluí-la num abrir e fechar de olhos, num só pestanejar, num só sopro, mas a glória de Deus manifesta-se no processo. Manifesta-se no processo de quando há uma quebra, há uma restauração. Manifesta-se no processo quando o oleiro está a fazer uma tigela de barro e há uma imperfeição, ela volta-se a quebrar e ele cuidadosamente volta a compor essa tigela de barro para que ela fique absolutamente perfeita. Há um processo. O carpinteiro, quando talha a madeira com as suas ferramentas, tem que lhe dar certos e determinados golpes, e quando a peça de madeira fica imperfeita, não fica para deitar fora, ele consegue voltar a reutilizá-la, e a obra estava predispostamente de madeira para ser para um uso, mas o carpinteiro divino consegue dar-lhe um uso ainda mais glorioso, e a glória não é no uso final, senão que é no processo. Sempre no processo de Deus, da construção de Deus nas nossas vidas, é onde se manifesta a glória exímia do perfeito oleiro, do perfeito carpinteiro e do Deus que é arquiteto e que está a fazer um tabernáculo. E agora, Ele dá-nos todas estas instruções que Ele começa a dar-nos desde Gênesis até Apocalipse. Deixa-nos um Espírito Santo, que é um fogo, que quer acender na nossa vida para que nós possamos colocar todas aquelas coisas que estão ali manifestas, muitas mais atitudes que nós bem as conhecemos, que não as podemos gradificar, colocar, segmentar, mas temos de ter a valentia de colocá-las no altar para que o fogo consumidor de Deus as purifique, as santifique. E então, Ele no fim, Ele dá uma instrução a Moisés que é tremenda no verso 40. E Ele diz-te a ti e diz a mim, como dizia a Moisés: olha, Moisés, eu já te expliquei, Moisés, já estivemos juntos 120 dias, aqui está, ok, agora isto vai ter que ser levado a cabo, Moisés. Mas há aqui um pormenorzinho, só um pormenor. Há um pormenor para ti e para mim. Não vás ao YouTube. Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vê, pois, que tudo o que tu faças é de acordo àquilo que Deus te mostra na sua palavra. Quando não saibas ser humilde, procura ajuda. Não sejas autodidata. Não, vou aprender aqui no YouTube. Não, pergunta ajuda. Quando não sabes a doutrina, pergunta. E provavelmente, mas é... Calma, porque a resposta muitas vezes não é o homem que a tem, é Deus que a tem. Às vezes dizem, não, dá-me as notas. E eu tenho que dizer assim, não,
não passei a semana a arquitetar uma mensagem. Esta é tão fresquinha que as notas não se conseguem compreender. São assim. Quando é Ele que fala, é Ele que fala. Outras vezes é a experiência da teologia, da montagem dos sermões. Outras vezes é o Senhor que fala. E quando o Senhor fala, Ele fala de uma maneira que Ele quer falar. Então, vê bem que faças tudo do modelo que foi-te mostrado. Porque há uma coisa que nós depois nunca conseguimos compreender. Mas é porque é que o processo às vezes tem que ser tão doloroso. A via dolorosa foi o preço da nossa salvação. Deus Pai não poupou nem escatimou uma única gota de sangue de Jesus, uma única lágrima, uma única gota de suor não foi escatimada pelo amor da nossa grande salvação. Nós não estamos aqui de borla, nós não podemos viver um evangelho que é o evangelho da Coca-Cola zero. Tem que ser um evangelho com um preço do qual é precioso. Por isso ele diz, rejeitado, uma pedra viva rejeitada, mas para Deus preciosa. Preciosa é essa pedra. Mas eu quero dar-te uma novidade, que era aquilo que Paulo dizia à igreja dos Coríntios. Os Coríntios eram tipicamente uma cidade, a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, igual a Nova Iorque, igual a Londres, um porto, havia riqueza, aí confluíam as mais diferentes culturas, entre ela a judaica, a grega, e aí pois eles pensavam que tinham tudo e tinham muita base de argumentação, inclusive a nível doutrinal, teológico, mas eram ricos. E claro, a maior riqueza ia sempre aquilo que é pior para o homem, que é o orgulho de pensar que sabe. E Paulo tinha que lhes dizer, quando escreveu a primeira carta, começa-lhes a dizer sempre, a falar sobre a mensagem da cruz. A cruz que é poder para a salvação, ele fala-lhes da mensagem da cruz. Esta mensagem da cruz, esta pedra viva, rejeitada que foi à cruz, chama-nos para que aprendamos a recompor o time-lapse da nossa vida e entender que provavelmente tudo aquilo que fomos montando para a nossa imagem hipócrita necessite ser revelado na câmara escura, mas torne-se visível a glória de Deus dos momentos nos quais houve o tratamento, e aqueles que estão a passar por momentos no qual Deus está a tratar com a vida deles, abraça esses momentos, porque esses são os momentos da glória no qual Deus está a fazer uma obra preciosa, em que Ele está a talhar as vidas para um propósito divino. Não são precalços, não são enganos, senão que é um propósito da glória e honra a Deus para a vida daqueles dos quais Deus escolheu e chamou, aqueles que são uma geração eleita, que são um sacerdócio real, que são uma nação santa, que antes não tinham sido escolhidos, que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E no meio desse processo, esse processo é a misericórdia de Deus. É que as pessoas pensam que a misericórdia de Deus é quando as coisas estão a correr bem. Não, a misericórdia de Deus é quando tu estás no meio do processo e pelas suas misericórdias não és consumido. Não deixes que o pecado te cegue, não deixes que o orgulho te domine, mas permite que a misericórdia de Deus, deixe que Deus continue a desmoronar, porque quando Ele está a desmoronar, Ele está a construir de forma diferente, e essa forma diferente é à sua maneira. E Ele dizia, 2 Coríntios capítulo 2, ela vai pôr o verso 9, mas eu tenho que ler mais uns versículos. Entretanto, ele dizia aos coríntios, expomos a vocês, e Deus expõe-nos a nós, sabedoria entre aqueles que era experimentado, porque Paulo era experimentado em naufrágios, em tudo, em vitupérios, em ser apedrejado, em tudo. Não, porém, a sabedoria que é de acordo à nossa mente a este século, nem aquela sabedoria que é de acordo aos poderosos da época, porque isso reduz a nada, dizia Paulo. Mas falamos sabedoria de Deus, Deus que está a falar contigo a sua sabedoria, a sabedoria da sua palavra. A sabedoria que é aquilo que vai passar pelo processo que está, no qual estás a viver, o processo no qual estamos a viver no meio desta situação, desta pandemia. Não, e esta pandemia não, estamos a analisar, irmãos, nos anos 80,
morriam mais de milhares com SIDA. Era uma pandemia muito maior que a pandemia de hoje. A pandemia de hoje estão a inflá-la, estão a empolgá-la, estão a criar medo, só medo. E não há, porque onde há medo, um filho de Deus não pode ter medo. Temos de ter as precauções pela obediência, sim. Mas não podemos ter medo nem aos homens, porque primeiro tememos a Deus e depois temeremos aos homens. A quem obedeceremos depois primeiro? Aos homens ou a Deus? A Deus, diziam então os discípulos naquela altura. Íamos louvar a Deus pelas circunstâncias. Mas as circunstâncias não nos podem infundir medo. E há cristãos que vivem com medo da pandemia. Antes tínhamos milhares e milhares e milhares que morriam todos os dias. Neste ministério morreram milhares de pessoas com a pandemia da SIDA, que já toda a gente esqueceu. Não foi há pouco tempo, foram há 30 anos. As pessoas eram postas como porcos fechados. As pessoas tinham 3 anos, nem entravam nem nos quartos, não sabiam o que é que eram. Chamavam-lhe cancro, chamavam-lhe não sei o quê. Ninguém sabia o que era. AIDS. E agora esta é uma nova. Porque é ignorância. E Deus quer nos dar a sua sabedoria. E porque a sabedoria do homem é ignorância. É ignorância. Deus quer nos dar a sua sabedoria para passarmos pelos processos da vida. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Deus deixou já escrito desde do Antigo Testamento. Ele ordenou os passos a Moisés, Ele explicou como é que se faziam as coisas, como é que se constituía o tabernáculo. Ele deixou todas as direções, tudo e mais alguma coisa, até chegar aos nossos dias. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos não sabem, os cientistas. Eu gratifiquei-me no outro dia a ver uma série catalã, no qual havia um dos médicos que era cristão e tinha um ministério. E é incrível ver na televisão espanhola uma série, um catalão a predicar o Evangelho, a falar sobre Jesus. E no meio daquela pandemia de primeira fase, este homem sempre ali. É grato. Que triste é que nós não vemos isso na nossa nação de Portugal. Inclusive tendo membros da nossa aliança que são médicos. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. E nós, nas nossas atitudes, parece que o queremos voltar a crucificar uma e outra vez. Mas há uma promessa de Deus. Mas como escrito está, nem os olhos viram. Há coisas que nós não vemos, não podemos conceber. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Estamos num processo, haverá pessoas que estão a passar por processos dolorosos, haverá pessoas que não conseguem entender, não conseguem perceber, dizem porquê, como é que eu cheguei aqui, há pessoas que inclusive caíram em pecados horrendos, há pessoas que dizem, mas a fotografia estava feita assim, o projeto era feito desta maneira, e isto descarrilou. Como é que é possível? A pergunta não é fazer como é que é possível. É ao contrário, é dizer, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Porque ainda que esteja assim, não vou perguntar porque estou assim. Vou perguntar-te, Senhor, como é que tu me vais levantar? Porque pela tua misericórdia, em cordas de amor, em laços de amor, pela tua morte na cruz do Calvário, ainda não me rejeitaste da tua graça. Os homens podem me rejeitar, podem me acusar, mas tu não me rejeitas. E é tempo sempre oportuno de salvação nesta manhã, tu aí onde estás. É sempre tempo que tu possas chegar confiadamente ao trono de Deus. E aqui é tempo que possamos pôr-nos em pé e confiadamente, seja qual seja a nossa condição, vejamos aquilo que temos que colocar no altar. E aquilo que temos que pedir a Deus, que Ele volte a fazer a sua construção, construir de uma forma diferente. O nosso time-lapse vai fazer com que haja fotogramas que estão aí, que não se viram, que se
se manifestem para que Deus manifeste a sua glória. Pai, no nome de Jesus, Senhor, hoje é dia de salvação, é dia que nós nos cheguemos confiadamente diante de Ti. Tens promessas, Senhor, as coisas que olhos não puderam contemplar, nem ouvidos puderam jamais ouvir, Tu tens reservado para aqueles que Te amam, Senhor. Senhor, muitas vezes a nossa condição, meu Deus, é uma condição no qual estamos afastados de Ti, Senhor. Estamos, meu Deus, muitas vezes entenebrecidos da Tua presença, Senhor. Estamos, meu Deus, metidos num turbilínio de pensamentos, sentimentos, meu Deus. Mas Tu levas-nos, Senhor. Tu não nos deixas, Tu continuas a perseguir-nos com o Teu amor condicional, meu Deus. Senhor, e é com esse amor que Tu nos alcanças. Senhor, e muitas vezes sentimos-nos, meu Deus, rejeitados, sentimos-nos, Senhor, afastados, mas no entanto a Tua presença está aí, Senhor. O Teu amor continua a manifestar-se e é nessa misericórdia eterna que impede que sejamos consumidos, no qual a Tua obra está a ser feita. Por isso Te louvamos, Senhor. E nesta manhã, meu Deus, pedimos-Te que haja pessoas que nos estejam a ouvir e estejam a ouvir a Tua palavra, Senhor, que cheguem confiadamente a Ti, meu Deus, Senhor, ao altar da graça, Senhor, ao trono da Tua presença, Senhor, porque Tu és um sacerdote, Senhor, o qual, meu Deus, tens, meu Deus, piedade e compaixão das nossas vidas, meu Deus. Tu compadeces de nós, Tu compadeces do quebrantado, Tu compadeces daquele que está a passar por situações difíceis, Tu compadeces daquele que está enfermo, Tu compadeces daquele coração que está quebrantado, Senhor. E, Senhor, hoje manifesta, Senhor, manifesta restauração, Senhor, manifesta salvação, Senhor. E para desde já, Senhor, proclamamos, Senhor, a Tua bondade, proclamamos a Tua piedade, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Quebra tudo aquilo que o diabo quer enviar às mentes e aos corações nestes tempos, está quebrado no nome de Jesus Cristo, e proclamamos a Tua glória no nosso meio, no nome de Jesus. Em cada processo continua a construir, manifesta a Tua sabedoria no nome de Jesus. Amém.